Meu Deus e Pai, Deus fala conosco. Meu Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos. Ó Pai, que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, um canal, Deus. Só queremos fazer a Tua vontade, nada mais que isso, Deus. Então usa-nos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Nós vamos observar, e nós temos falado algumas coisas a respeito desse tema. Primeira coisa que nós observamos é que ninguém será um instrumento de restauração se não estiver disposto a caminhar no meio dos ossos. O segundo item que nós vimos é que você só terá sucesso na restauração se o próprio Deus se colocar no meio dele. Uma terceira são as características dos ossos. Eles eram numerosos, estavam sequíssimos, estavam espalhados, mas não estavam quebrados. E dentre tantas outras coisas, nós observamos que o nosso Deus é Deus de ciclo. Eu contei aqui, inclusive abençoou a vida de uma pessoa a respeito de um quadro que eu vi na Leroy Merlin, de uma roda gigante. Deus me incomodou tanto que eu levei aquele quadro para casa. E aí fiquei naquela dúvida, onde colocá-lo naquela época. E aí o Senhor disse para que eu colocasse na minha sala. E a gente ainda assim questiona o Senhor, perguntando para Ele, Senhor, o porquê? E o Senhor então, Ele me disse, observe essa roda gigante. Observe esse quadro. Todas as vezes que você olhar para essa roda gigante, observe que a vida é feita de ciclos. Lembre-se, Alexandre, nesse círculo, nessa roda gigante, se você estiver aqui embaixo, mas eu estiver com você, não se preocupe, pois eu te farei subir. Agora, se você estiver lá em cima, lá no alto, eu não estiver com você, também não se preocupe, pois eu te farei descer. O que nós temos que entender é que a vida é feita de ciclos. E por ser feita de ciclos, a gente aprende com tudo isso. A gente aprende o porquê que Ezequiel não pisou em nenhum osso. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 37, o texto diz, e me fez andar ao redor deles. O texto vai dizer que Ezequiel andou ao redor dos ossos, mas não pisou em nenhum osso. Não pisou em nenhum osso, por quê, pastor Alexandre? Não pisou em nenhum osso, porque um dia ele já esteve na forma de osso. Agora ele seria convocado como um agente de restauração. E você que um dia esteve na condição de osso, de ossos, você sabe que muitas vezes as pessoas não dão nada por ti. As pessoas não dão a mínima para você. Mas Deus sempre coloca alguém para profetizar a esses ossos. E Deus estava colocando Ezequiel para profetizar. Por esse motivo ele teve todo um cuidado de poder andar em meio aos ossos secos, em meio a numerosos ossos, sem ter que pisar em nenhum deles. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui, e isso também é de suma importância, que quem não caminha no meio, não percebe a real necessidade. Deus pega Ezequiel e o leva no meio de ossos secos, não é isso? E uma outra coisa também que nós aprendemos é o fato, o motivo, o porquê que Deus o coloca no meio daqueles ossos. É porque do lado de fora a visão seria imperfeita, já do lado de dentro as motivações seriam legítimas. Então Deus coloca Ezequiel lá no meio dos ossos, para que ele pudesse analisar, ver com seus próprios olhos, sentir a dor. Todo profeta precisa sentir a dor do dono da profecia. O Senhor faz isso com Oséias. Pede para que Oséias vá num prostíbulo e diz para ele, agora você vai escolher a mulher mais bonita desse lugar. E normalmente no prostíbulo a mulher mais bonita é a mulher mais desejada. Ele vai lá e escolhe uma mulher.
e leva para sua casa e se casa com ela e tem filhos com aquela mulher. E de repente, numa bela noite, ele vira para o lado procurando a sua esposa, sai de casa à procura dela e vê que ela tinha voltado ao prostíbulo. E o Senhor então começa a mostrar a Oséias que assim era a sua dor em meio ao seu povo, um povo que ele tinha todo um cuidado de tratar, de curar, mas um povo que voltava novamente às suas velhas práticas. Então nós aprendemos que todo profeta precisa sentir a dor do dono da profecia. É dessa forma, e Deus fez com Ezequiel desse jeito, mostrando para Ezequiel o ciclo. E é um ciclo lindo, irmãos, porque Deus um dia ele foi osso, esteve na condição de ossos. Aí Deus fez dele agora um agente de restauração, e agora Deus o leva de novo aos ossos. Olha que ciclo. Quando você pensa que não, o Senhor te faz voltar. O Senhor fez ele voltar àquele lugar para que ele compreendesse a dor, porque ele iria entender melhor que outras pessoas. E a gente então compreende esse texto e começa a ver ou a entender aonde o Espírito quer nos levar. Eu quero sempre te mostrar que às vezes estamos por cima, não é isso, irmãos? Mas observa bem, olha como é que nós aprendemos com as ondas do mar. Você olha lá de fora, aquela onda imensa, e uma onda é sempre diferente da outra, e aquela onda se forma. Esses dias eu estava vendo um filme que tratava sobre isso, né? Sobre ondas, pessoas pegando ali ondas, e aquela onda imensa se formando. Inclusive eu tenho pavor de mar, porque eu descobri que mar não tem cabelo, e não tem onde você se agarrar. E aí aquela onda imensa se formando, e de repente aquilo que era imenso se quebra. E aquilo que se quebra, de repente vira espuma, de repente se rasteja, e quando chega no seu limite, volta por baixo. Quando você compreender que assim é a vida humana, assim somos nós. E aí se forma uma nova onda, porque essa que está voltando, ela vai possibilitar a outra de ser maior do que ela. E assim é o Deus que nós servimos. Assim é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E a gente precisa aprender com isso. O versículo de número 1, a Bíblia diz aqui, olha, leia comigo: veio sobre mim, me ajuda, vai, veio sobre mim a mão do Senhor, e me deixou que estava. O Senhor leva ele a um lugar. Sabe, a gente aprende nesse texto que Deus levou o profeta no meio, significando que Deus estava lá. O que você precisa entender é que ainda que você esteja no meio de um vale, no meio do caos, o Senhor não vai te abandonar. Você nunca será levado a um lugar em que Deus não irá estar. E se um dia o Senhor resolver não estar, o Senhor virou para Moisés e diz: olha, Moisés, esse povo, olha, eu vou continuar com vocês, mas eu não vou. E Moisés então disse: Senhor, se tu não for, não permita que eu vá. Se um dia Deus insistir em não estar com você, se um dia Deus insistir em não guerrear a sua causa, você vai poder fazer a mesma declaração que Moisés fez: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, por favor, se o Senhor não for comigo, por favor, não permita que eu vá. É quando você entende tudo aquilo que foi profetizado, ou tudo aquilo que Deus estava dizendo para Ezequiel no meio de um vale. O Senhor virava para Ezequiel e estava dizendo: olha, Ezequiel, profetizar é se comprometer com o caos. Você consegue entender isso? O Senhor pergunta para ele: acaso poderão reviver esses ossos? E o Senhor, ele diz para o Senhor: Senhor, tu sabes. É como se Deus dissesse para ele: olha, Ezequiel, guarda uma coisa no teu coração: profetizar é se comprometer com o caos. Profetizar é olhar para o caos e dizer: caos, você nunca mais tornar-se-á caos. Dificuldade, você nunca mais se manifestará.
Doença, você nunca mais vai me assombrar. É quando você se compromete com o caos. É quando você se compromete com essa situação, com esses ossos. É quando você se revolta. Às vezes você tem se revoltado com muitas coisas, mas não com o caos. E talvez você não tenha ouvido aquilo que Deus tem liberado para a tua vida. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 16, o Senhor fala sobre a candeia, sobre a luz. Esse texto, ele nos mostra que ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso e a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Nós temos dito que luz não brilha em meio a outras luzes. Nós temos vivido um tempo em que luzes querem brilhar, pessoas querem brilhar, pastores querem brilhar. Luz não brilha em meio a outras luzes. Luz não foi chamado para brilhar em meio a outras luzes. Luz foi chamado para brilhar nas trevas. É lá que você precisa brilhar. É no meio do nada, é no meio do caos que Deus quer fazer você brilhar. E quando você entende esse iluminar, quando você compreende o que significa iluminar, iluminar significa que vem da palavra esclarecer. Compreende isso? As pessoas que estão ao seu redor, que forem iluminadas, elas serão esclarecidas. Uma pessoa virou para mim e disse: pastor, eu fui questionada, porque lá na igreja dos meus pais há um culto de libertação, e eu observei que esse ministério não tem um culto específico para libertação. Na verdade, irmãos, existem cultos temáticos. E o Senhor, Ele tanto cura, quanto liberta, quanto dá a sua salvação em todos os cultos. E aí eu pude explicar isso para ela, porque era uma dúvida dela. Ela se questionou. Ela, pastor, eu não soube o que dizer. E eu falei: agora você vai responder. Quando alguém te questionar se a sua igreja tem culto de libertação, você vai dizer que sim. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra é Cristo. A palavra está sendo ministrada, e se verdadeiramente você crê nessa palavra, hoje há poder de você sair daqui liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando você compreende isso, as coisas começam a evoluir, a fluir. Existem vidas travadas, presas, porque ainda não receberam esse esclarecimento. Porque existem luzes que estão debaixo da cama escondidas. Existem pessoas que estão sendo guardadas, e o Senhor está dizendo que você precisa estar num lugar alto. E essa luz precisa iluminar. Você já não é mais alguém que é influenciado, você influencia. Você já não é mais uma pessoa que qualquer vento te dispersa, porque você está solidificado na rocha que é Cristo. Eu vim aqui te dizer que quando Deus escolhe algumas pessoas para serem agentes, essas pessoas por si só já são especiais. Eu falei na quinta-feira que eu amo um texto, quando a Bíblia diz que o Senhor escolherá um povo dentre o seu povo. Existe um povo que vai morar no céu, irmãos, mas o Senhor está dizendo que dentre esse povo que irá morar no céu, Ele vai escolher um povo para promover avivamentos. Você está entendendo? Diga amém. Significa dizer que naquele vale cheio de ossos, em que Ezequiel estava profetizando, dali se levantaria um exército, mas no meio daquele exército se levantaria alguns. Pastor, melhora isso. Eu vou melhorar. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriaria em quase todos os corações. Então o texto vai dizer que o amor se esfriaria em quase todos. Pergunta para a pessoa do teu lado: ainda há amor aí? Você ainda tem amor por almas, por vidas, por pessoas? Então significa que você não faz parte do quase todos. Você está entendendo? Diga amém.
Então Deus está dizendo que escolheu um povo dentre o seu povo. E esse povo dentre o seu povo eram alguns selecionados, em que o Senhor diria: esse, aquele, aquele outro. O Senhor está dizendo para você: por favor, aprenda a erguer a tua cabeça para o alto. Compreenda que Deus te chamou para um propósito. Eu falei isso aqui, às vezes algumas pessoas têm ido atrás de revelações e não compreenderam que a maior revelação é Cristo crucificado. O Senhor não tem mais nada a fazer. Tudo que foi feito foi estabelecido e escrito. Está na minha Bíblia e na tua. Não há outro tipo de revelação, irmãos, a não ser a revelação que está na Bíblia Sagrada. E o que você precisa entender é que se Ele morreu por mim, para que eu tivesse vida, por você, para que você tivesse vida, essa vida chegou e você precisa tomar posse dela hoje. O que Deus quer fazer hoje é diferenciação entre ossos e profetas. Eu não sei para o que Deus te chamou. Se Ele te chamou na condição, se você está na condição de ossos, eu te compreendo, está doendo, está difícil, mas Deus vai levantar um profeta para a tua vida. Agora, se você foi chamado na condição de profeta, olha para o pastor: por que que você está com a sua boca fechada? Por que que você não profetiza? Por que que você não abre a tua boca em meio a esse caos, em meio a essa dificuldade, em meio a essa luta que você está enfrentando? Por que que você não abre a tua boca? Por que que você não compreende que o teu milagre, ele vai tomar posse, ele vai tomar forma quando você abrir a tua boca e profetizar? Para de se lamentar, para de reclamar, para de murmurar, só profetiza, profetiza. Olha para esses ossos e profetiza, e Deus vai te fazer ouvir um barulho de ossos se batendo contra ossos. Deus está dizendo que Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus que ajunta as coisas espalhadas. Você está entendendo? Diga amém. Por que, pastor, que aquela mulher tendo 10 dracmas, perdendo uma, ela acendeu a candeia, varreu, aquilo que diz em Lucas no capítulo 15, e procurou diligentemente até encontrar? Por que, pastor? Ela tinha 10, perdeu uma, ficou com 9. Sabe por quê, irmãos? Essa é uma vertente que poucos falam. Aquela mulher representa a noiva. E essa noiva, ela usava uma tiara, e nessa tiara tinha 10 dracmas. Era uma honra do pai que dava para sua filha. E perder uma era mostrar desleixo para o pai. Quando se perdia uma dracma, ela procura diligentemente, porque ela não queria mostrar, ela não queria se mostrar para o pai. Ela não queria de forma nenhuma aparecer como alguém negligente, alguém que não valorizou aquilo que o pai havia dado. Existem pessoas que no meio da sua caminhada tudo vai indo bem. Eu já expliquei aqui que nem tudo que está dando certo é porque Deus está. E às vezes as coisas estão indo bem na sua vida, mas as dracmas você vai perdendo no meio da tua caminhada. De repente você olha para a sua tiara e diz: meu Deus, só tem 3 dracmas, porque as outras foram perdidas. As outras se perderam e você nem deu conta daquilo que se perdeu. Mas hoje o Espírito Santo, Ele está dizendo para você, em nome de Jesus: traga de volta aquilo que Deus te deu. Procure, porque você vai encontrar. O Senhor, Ele o tempo todo, Ele fala de ciclos na minha vida. O tempo todo Ele me mostra a importância de saber viver esses ciclos. Se um dia, ou se o dia está muito ruim, acalma o teu coração. A noite chegará, e em nome de Jesus, um novo dia há de surgir. Agora, se o dia está muito bom, glorifique-o. Armazene no seu celeiro espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente aprende isso com Jó, a gente aprende isso com José. Com Jó, a Bíblia diz que tudo ia muito bem, até que ele foi tentado, provado.
Será que você não compreendeu que o dia bom ele vem? Diga amém. Mas o dia mau também pode bater na minha porta e na tua. E o que vai me manter e te manter de pé é aquilo que eu armazenei no meu celeiro espiritual. José lhe descobre: nos 7 anos de fartura, ó rei, nós devemos armazenar. Isso aí, irmãos, é para nós. Se você tem vivido um tempo bom, armazene, porque no tempo da dificuldade o Senhor há de se fazer lembrança de ti. O Senhor Jesus: se tu me negar diante dos homens, eu te negarei diante de meu Pai. Então o Senhor hoje ministra na tua vida e diz para você: procure armazenar, procure compreender que é dessa forma, para que se um dia o dia mau bater na sua porta, você vai saber lidar com ele. Você vai resistir. Vira para a pessoa do teu lado e diz: não se preocupe com o dia mau, pois ele tem um fim. Você compreende? Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8, Deus quer isso da igreja. No meio do caos, no meio da adversidade, o texto diz, leia comigo: porém Noé. Sabe o que significa isso? Noé arrancou um sorriso de Deus. Isso é muito forte. Olha para o pastor: o Senhor tem se alegrado de você. Seja sincero. Seja sincero. O Senhor tem olhado para você e tem se alegrado de ti. Você tem conseguido arrancar um sorriso de Deus? Você tem? Eu encerro perguntando para você: estrume ou machado? No Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 6. Esse texto, Jesus fala mais uma vez por parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda não ocupando inutilmente a terra. Pela manhã nós colocamos a versão na nova tradução da linguagem de hoje, para que você consiga compreender melhor. O texto vai dizer: então Jesus contou-lhe esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada. No versículo seguinte: mas o empregador respondeu ao patrão: deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. No 13, no versículo 8, da tradução que a gente costuma ler, na Revista Atualizada, diz ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Estrume, irmãos, é aquilo que os animais defecam, põem para secar e depois serve de adubo. Que nojeira, né?
E aonde é posto? Em volta da raiz. O que você prefere? O machado ou o estrume? O Senhor está te chamando hoje a uma responsabilidade com o reino. O Senhor está dizendo para muitos aqui: vocês foram chamados como agentes de restauração em meio ao caos, mas não estão sendo capazes de abrir a boca de vocês. Não estão frutificando. Estou tratando as minhas coisas como secundárias, terciárias. O Senhor, o Pai, está vindo buscar fruto. E não tem encontrado no versículo 6. Pode ser nessa versão. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. O versículo seguinte, nesse texto, que fala sobre o viticultor é Jesus, o advogado que tu tem no céu. Eu não sei porque que o Espírito está me mandando dizer para algumas vidas aqui hoje: corre. Pois quando eu te resgatei com um propósito. Eu te tirei das mãos, das garras de Satanás com um propósito. E porque o viticultor pede mais um ano, o Senhor está dizendo que tem mais um período em que o Senhor está insistindo contigo. Deus está dizendo que não é uma questão de uniforme, não é uma questão de trajes, é muito mais que isso. É como se você estivesse aqui, mas a tua mente não. É como se você estivesse aqui e o teu coração não. Eu vim aqui te dizer que palavra precisa gerar confronto. Deus quer pegar você, normalmente quando alguém pergunta para você quanto tempo você tem de crente, aí você abre teu bocão e diz: eu me converti em 1960, mas não está disposto a ser transformado por Deus. Sabe como é que é a vida do cristão? É uma vida de transformação diária, de lapidação diária, onde Deus te pega, te dá uma lapada, aí amanhã o Senhor vai lá e Ele vai trabalhando na minha vida e na tua. Não tem tempo de evangelho. O Satanás, ele não se intimida com o tempo de evangelho. Os homens que tentavam expulsar demônios, a Bíblia diz que os demônios manifestam, virou e disse: olha, eu conheço a Jesus e também conheço a Paulo, mas vós quem sois? Existem pessoas que no mundo espiritual estão sendo envergonhadas. Por quê, pastor? Porque não tem frutificado. Deus tem te mostrado: há ossos precisando de você, há ossos dependendo, porque Deus, Ele na verdade não depende de você nem de mim, mas ainda assim Ele quer usar a mim e a você. Então existem ossos que o Senhor Ele tem dito: olha, esses ossos eu quero que você profetize. Eu quero que esses ossos possam ganhar vida, mas você não entende isso. Por quê? Porque a sua ideologia de vida não permite que isso seja compreendido, que entre na tua cachola. Porque você diz: não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E Deus hoje está dizendo para você que esse não é o Evangelho. A Bíblia gera confronto, ela gera confronto, e os confrontos geram mudanças.
Mudanças aonde? Mudanças na vida do pastor, mudança na vida das pessoas. É desse jeito. Se não for dessa maneira, não pode ser, não pode acontecer. Não adianta vir aos cultos, não adianta estar aqui, não adianta estar em outros lugares, não adianta nada disso se você não tem uma vida com Deus, se você não compreendeu que o Senhor está procurando frutos em ti e não tem encontrado, e já mandou te cortar, já mandou pega o machado e decepa, mas o viticultor, ele está dizendo: não faz isso não, Senhor, não faz isso não, me dá mais um período que eu quero poder lançar nessa vida adubo, eu quero poder lançar estrume, eu quero poder, sabe, irmãos, às vezes você tem se questionado com muitas coisas, você olha para o estrume e você diz: não, isso aqui não, nas minhas raízes não, e você não frutifica. Você não entendeu que Deus nos compara com ovelhas? Por quê, pastor? Porque ovelhas não têm senso de direção, precisam ser guiadas, mas há vidas que não querem ser guiadas, irmãos. No decorrer da minha trajetória cristã, quantas vidas não querem ser guiadas? Eu já fiz atendimento nos meus gabinetes pastorais, e depois fui culpado, porque disseram que eu abandonei as ovelhas. Eu já fiz atendimento em gabinetes em que a pessoa, pastor, eu tenho 15 anos de crente. Eu disse, e eu nunca consegui me submeter a nenhum pastor, a nenhuma igreja. Eu olhando do outro lado dizendo: Senhor, eu acredito que a mim também, eu também, essa pessoa também não vai conseguir se submeter. Está cheio de pessoas que não se submetem. Aí tu ganha uma fama de que o pastor abandonou. Não, querido, o pastor não abandonou, porque ainda quando o pastor humano abandona, o pastor de Lucas 15, da ovelha perdida, a Bíblia diz que ele deixa as 99 em segurança e vai atrás da que se perdeu. O que Deus hoje está dizendo é que enquanto você não entende a visão de ovelha, você não consegue compreender que Deus quer te dar a visão de filho. Primeiro precisamos ser ovelhas, para depois ganharmos visão de filho. Como assim, pastor? Eu te explico. A ovelha precisa ser guiada. Pergunta assim: e o filho? Com mais fé, e o filho? O filho precisa crescer. Só toma posse da herança quem alcança a maioridade. Eu vou repetir para você, que de repente você não pegou no teu espírito. Só toma posse da herança quem alcança a maioridade. Do contrário, tem um tutor, há uma tutela, alguém que fica coordenando seus passos. Mas quando você alcança a maioridade, você toma posse daquilo que é seu. Guarda no teu coração aí: você é co-herdeiro e co-participante das promessas de Cristo. Você foi chamado para vencer. E quando você estiver ali em cima, o Senhor vai fazer você como a águia. Quando sai da muda, que dá o seu primeiro voo, no primeiro voo dela, ela ainda está insegura, ela desce no seu voo no rasante, mas ela vai lá embaixo, se alimenta, e daqui a pouco ela dá um outro voo, e aí esse voo, ela passa as nuvens e voa acima da tempestade. Você está entendendo? Diga amém. Diga assim: pastor, eu quero ser como a águia que voa acima das tempestades. Mas se eu te contar um segredo, quando ela está acima das tempestades, que ela precisa se alimentar novamente, ela precisa descer de novo, ó. E aí ela vai se alimentar, e aí ela vai novamente decolar, e vai voar, e vai acima das... E aí quando ela está com fome, o que ela faz? A minha vida e a tua é assim, queridão. A vida cristã é assim. Se tu quiser ficar no topo, você ficará com a sua própria autonomia. Desça quantas vezes for necessária. Quantas vezes for necessário, você desça, porque esse é o Deus que você serve.
Ele está te perguntando o que você quer hoje: machado ou estrume? Pastor, eu tenho nojo do estrume. Então que venha o machado, mas o machado vai te decepar, e o estrume vai tratar de você, vai tratar das tuas raízes. Deus está falando que o que está precisando para a tua vida, para você ser bem sucedido, é raízes fortificadas, solidificadas na rocha que é Cristo. Deus está dizendo, em nome de Jesus. Essa semana eu virei para uma pessoa e disse isso, e aí vou falar aqui porque você não vai ter noção do que eu estou falando, mas a pessoa vai compreender. Cuidado da onde Satanás te arrancou. Você está entendendo? Diga amém. Porque ele me arrancou de um lugar, irmãos, e ele fica ao derredor doido, de uma certa forma, rugindo como leão, tentando de alguma forma me atacar novamente. Agente de restauração em meio ao caos. Pessoas que Deus tirará da forma de ossos, colocará nela tendões, carne e pele, assoprará nela o ruá, o fôlego de vida, e fará ela voltar ao caos de novo para profetizar para a vida de outros. E depois, pastor, depois, esses que você profetizar, vão profetizar na vida de outros, e você vai continuar profetizando. Por quê? Porque você foi chamado como agente de restauração em meio ao caos. Tem uma data que foi uma data marcante na tua vida. Há uma data que de repente é uma data que você viveu alguma coisa que você nunca mais vai esquecer. Se aconteceu contigo, compreenda. Hoje, que dia é hoje? Me ajuda, vai. Vamos lá, são de quê? Então repita comigo: no dia 7 de maio, eu recebo sobre a minha vida a restauração. Se nas datas antigas me causaram dor, no dia de hoje eu estou liberta para ser um agente de restauração em meio ao caos. Não se preocupe, porque se Deus te colocar no caos, Ele vai estar com você. Você entendeu? Diga amém. Você nunca, repita comigo, eu nunca estarei sozinho, ainda que em meio ao caos, porque o meu Deus sempre estará comigo. Não tenha medo. Seja um agente de restauração. O Senhor quer que você prove e você veja. Provai e vede que o Senhor é bom. Aqui. Chega de uma vida mais ou menos com Cristo. Chega de uma vida mais ou menos com Cristo. Ministério de louvor. Você não está aqui para ganhar, ter nome daquele que vive e está morto. Você não está aqui só para existir. Você está aqui para viver. Essa noite, se as dracmas foram perdidas, o Senhor está dizendo: procure-as, porque o Pai que te honrou vai te cobrar. Nessa tiara
as 10 dracmas. Manda dizer para ti e para mim que o Pai é detalhista. A primeira coisa que Ele vai olhar é a tua tiara. E cada uma dessa tiara tem um significado. Cada uma dessa dracma na tiara tem um significado. Mas eu encerro com você. Estrume ou machado? Machado ou estrume? Uma vez eu ouvi um pregador falando sobre estrume. E ele foi mais ousado, eu não tive a coragem que ele teve. Ele disse, e aí ele foi mais ousado, só uma préviazinha. Ele disse, é cocô as tuas raízes. O viticultor hoje, o teu advogado que mora no céu, está dizendo para você, eu posso cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar das tuas raízes. Essa árvore vai frutificar. Se ela não frutificar, não vale nada a nossa existência. Hoje o Senhor está fazendo um apelo aqui nesse lugar. Deixa eu cuidar de você. Eu quero te ver frutificando. E de repente aí no seu lugar, você vai poder fazer de entendido para tudo que foi ministrado. Eu não vou te pedir para vir à frente. O meu objetivo não é te expor. Meu objetivo é dizer para você que o teu tempo é hoje. Que amanhã pode ser que não exista mais tempo. E se esse for o seu caso aí no seu lugar, com todas as cabeças curvadas. Todas as cabeças curvadas. Você vai colocar as duas mãos à altura do teu coração. Se você entender que é para você. Se no teu coração você estiver dizendo, Senhor, não precisa do machado. Trabalhe na minha terra, trabalhe nas minhas raízes. Eu quero frutificar. Eu quero ser um agente de restauração, ainda que seja em meio ao caos. Eu quero profetizar, Senhor. Eu quero profetizar as nações. Eu quero profetizar em vidas que Tu és o Senhor. No nome do Senhor Jesus, Deus, receba essas vidas. Pessoas que compreenderam a Tua palavra, Jesus. Compreenderam a parábola, Senhor. Que estão dizendo para Ti, meu Deus, que querem ser tratadas pelo Teu Espírito, que querem ser tratadas pelo viticultor, que é o Senhor Jesus. Ah, Jesus, cuida de nós. Cuida, Senhor, das nossas raízes. Não nos importa, Deus, se o Senhor há de usar estrume. Porque o que nos adianta, meu Deus, não sermos tratados com estrume e sermos cortados e não frutificarmos? Então, meu Deus, eu profetizo para os Teus filhos, para a Tua igreja, que chegou um tempo na vida deles
em nome de Jesus, deles frutificarem, declararem para Ti que eles querem um compromisso com o Senhor, eles querem se comprometer com o vale, eles querem se comprometer com os ossos secos, eles querem poder dizer a esses ossos: eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um compromisso com quem está lá no hospital aguardando uma visita, eu tenho um compromisso com o morador de rua, eu tenho um compromisso, você está entendendo? Com o enfermo, com o doente, com o necessitado, com o endemoniado, eu tenho um compromisso com eles, porque eu quero poder ser luz em meio a eles. Tome posse. Agora segure a mão dessa pessoa, vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre.
Você sabe, você pode soltar a mão do seu irmão, da sua irmã. Você sabe quando você se compromete com o caos. É quando você vira para aquela situação difícil que o teu irmão está vivendo, esteja vivendo. Você vira e diz assim: olha, eu fui chamado para sorrir com os que estão alegres e chorar com os que choram. É quando você vira para alguém e diz assim: se hoje você está chorando, eu vou te ver sorrindo. De repente tem alguém do teu lado que precisa ouvir isso.